Excelentíssimo Senhor Presidente da República, excelentíssimos Ministros do Transporte, Telecomunicações e Economia Digital, excelentíssimos Ministros e autoridades presentes, senhoras e senhores, colegas e parceiros. É uma honra para o Banco Mundial estar aqui hoje para marcar o início de um projeto que esperamos seja transformador para a Guiné-Bissau, o projeto de integração e desenvolvimento digital da África Ocidental, o ADIB. Este é um projeto que não apenas reflete o compromisso do Banco Mundial com o desenvolvimento sustentável do país e da sua região, mas também representa um passo crucial para a inclusão digital e o crescimento econômico da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é um país rico em recursos naturais e potencial humano, e este é um projeto que oferece uma oportunidade para superar desafios significativos como a falta de infraestrutura digital. Como uma economia que está evoluindo e uma população cheia de esperança e determinação, a transformação digital é uma oportunidade incrível para o progresso. O ADIB surge como uma resposta a esses desafios, alinhando com as prioridades nacionais e regionais. Com um investimento total de 60 milhões, o projeto visa construir as bases para uma economia digital inclusiva, resiliente e capaz de impulsionar o desenvolvimento socioeconômico. O ADIB foi cuidadosamente desenhado para abordar os principais desafios digitais da Guiné-Bissau, com componentes estratégicos para uma transformação sustentável. Temos um primeiro componente que se foca na conectividade como base do progresso, com atividades para apoiar a infraestrutura crítica, para expandir a rede nacional de fibra óptica e fortalecer a conexão com cabos submarinos como o Waze, para levar internet rápida e acessível a todas as regiões, incluindo as áreas rurais. Temos também atividades para ter um marco legal moderno, reformas regulatórias que promoverão competição no setor de telecomunicações, reduzindo custos e melhorando a qualidade dos serviços. Também temos atividades para a inovação verde. Todas as novas infraestruturas serão projetadas com eficiência energética e resistência a desastres climáticos, alinhando o desenvolvimento digital com sustentabilidade ambiental. Temos um segundo componente de proteção e valorização de dados para promover a segurança digital, e a ideia é criar leis robustas de cibersegurança e proteção de dados, além de capacitar autoridades para combater crimes cibernéticos, garantindo confiança no ambiente digital. Temos atividades de interoperabilidade, onde o governo e o setor privado terão sistemas integrados para compartilhar dados de forma segura, agilizando serviços como saúde, educação e identificação civil. Temos finalmente um componente de economia digital inclusiva, onde o projeto apoiará o empreendedorismo, incubadoras e financiamento para startups locais, com foco em mulheres e jovens, impulsionando empregos e inovação. Serviços financeiros digitais, levando bancos móveis e pagamentos digitais às comunidades remotas, reduzindo a exclusão financeira. E, finalmente, governo digital, onde a ideia é apoiar a implementação de portais online, simplificando o acesso a serviços públicos, desde registros de negócios até documentos pessoais, com um desenho acessível para pessoas com deficiência. Por que esses pilares são tão importantes para a Guiné-Bissau? Cada componente foi pensado para resolver gargalos específicos.
A conectividade deficiente hoje impede negócios e educação e amanhã poderá ser uma rede que une o país. A falta de segurança digital descoraja investimentos, o que esperamos que com o Guardi virará um ambiente confiável. O acesso limitado a serviços mantém desigualdades. Com a inclusão digital virará oportunidades para todos. Este projeto não é somente sobre tecnologia, é sobre pessoas. A mãe que poderá pagar as contas pelo celular, o jovem que abrirá uma empresa online, o agricultor que acessará preços de mercados em tempo real. Esperamos que o Guardi trará benefícios tangíveis para a população de Guiné-Bissau, para os cidadãos, acesso a serviços públicos digitais com registros civis e portais governamentais, facilitando a vida das pessoas. Para empresas, como um ambiente favorável para startups e negócios digitais com infraestrutura e regulamentos modernizados. Para jovens e mulheres, oportunidades de emprego e capacitação em habilidades digitais, reduzindo desigualdades. Para que este projeto tenha sucesso, precisamos do compromisso de todos, do governo, com sua liderança na implementação das reformas e na coordenação entre ministérios, do setor privado, com investimento em inovação e parcerias para ampliar a conectividade, da sociedade civil, participação ativa para garantir que os benefícios cheguem a todos, especialmente aos mais vulneráveis. O Banco Mundial está aqui para apoiar a Guiné-Bissau nesta jornada, mas o verdadeiro poder de transformação está nas mãos do povo da Guiné-Bissau. Em palavras simples, o Guardi é mais do que um projeto, é uma ponte para o futuro. Um futuro onde a tecnologia não é um privilégio, mas um direito. Onde a inclusão digital significa inclusão social. E onde a Guiné-Bissau pode se tornar um exemplo de resiliência e inovação na África Ocidental. Contem conosco, o Banco Mundial. O trabalho começa hoje e juntos vamos construir uma manhã melhor. Muito obrigada. Acabamos de ouvir a alocução da senhora representante do Banco Mundial, que nos deu uma visão do que é o âmbito, do que é a digitalização da economia dos países. Hoje no mundo fala-se de Startup Nations. As nações estão a digitalizar-se para responder aos desafios do futuro. Sem isso, não é possível sermos competitivos em nenhum mercado, nem no mercado nacional, para não falarmos no mercado regional e continental. Quando olhamos para as políticas da nossa organização continental, a União Africana, nós vemos que já há algum tempo tem-se estado a trabalhar na digitalização dos mercados. Quando nós falamos do mercado comum africano, nós sabemos que sem a digitalização será quase impossível. Nós, quando queremos ter uma saúde de qualidade, quando queremos ter uma educação participativa, integrada, temos que ter essa componente da digitalização. E é por isso que temos aqui a presença do Presidente da República da Guiné-Bissau, dando relevo a esta cerimónia de lançamento do Guardi. Isto mostra o compromisso da Guiné-Bissau com a digitalização e vamos contar sempre com o apoio do Banco Mundial e de outros parceiros de desenvolvimento. Vamos agora dar a palavra ao Sr. Ministro das Telecomunicações e Economia Digital de Gana. Your Excellency, the President of the Republic of Guinea-Bissau,
the representative of the World Bank, my cabinet colleagues, distinguished guests, ladies and gentlemen. Your Excellency, special greetings from your brother, His Excellency, the President of the Republic of the Gambia. It is an honor for us to be invited and to grace today's occasion, especially as it regards to a project that the Gambia also has since embarked upon. In fact, we are in our second phase of what we call, originally it was WASIP. We concluded that, and we are now undergoing our WADI project, just like the one Your Excellency is launching today. We think we can share some experience with our brothers and sisters of Guinea-Bissau. Let us just remind ourselves that these two countries are the same people. The number of people in the Gambia who originally come from the South possibly exceeds 50% of the population. And we speak the same languages. So for us, communication means a lot. For today's occasion, the WADIP as a project, it is highly significant. The timing is too great and good for Guinea-Bissau, because this is coming at a time when the entire world is positioning itself for new frameworks to address the lessons we have learned from COVID-19. It is equally coming, Your Excellency, at a time when the entire world is now looking at that very concept and notion of digital sovereignty. It is equally coming at a time when the critical challenge of AI, artificial intelligence, is permeating, changing the entire governance frameworks of all governments and countries in the world. So, Your Excellency, this timing is an opportunity for Bissau to be able to learn from the mistakes and the great achievements of other countries that have passed through the face of this WADIP. Because it's more of a relationship between the World Bank and us in looking at few areas to encourage our own development. But of course, having spent almost a decade of our lives, for some of us, in Eastern Africa, and learning from the achievements of the similar WADIP projects in those countries, particularly Rwanda, Your Excellency, the first critical test that we learn in our country is the leadership of the project. We make sure that it is kept to our chest and it is led from front. So His Excellency in our country is mainly the one that pushes the agenda together with the ministers and the ministries. It's an entire government approach. The focus areas that we looked at are needs to do what we call policy reviews, regulatory reviews, infrastructure reviews, service reviews, and application reviews. That is very focused and it's very unique. For policy is an opportunity to leapfrog, to carve out the very best policy that Bissau can have and set the pace for that development that all of us can follow. For matters of regulation and the law is equally an opportunity for new frameworks to be considered
as we prepare for the serious impact of AI and the creation of the digital economy. But more importantly, Your Excellency, in our country, we are looking at infrastructure as key. And the simple question we have asked ourselves in the Gambia is this: that infrastructure you need or you are creating for the creation of digital economy, that means the platform economy, almost all the services, government services on that platform, and the platform should be sustained by an infrastructure. The ownership and control of that infrastructure matters. The world is changing. We've seen the moves in the European Union when they are talking about digital sovereignty. Who owns that infrastructure? And when we ask ourselves in our small country, now those players that we have there, they are local companies registered in the Gambia. But who owns those companies? It matters a lot. The answer to those questions is significant. Because otherwise you will create a digital economy whose key and small box will really be placed outside somewhere there. And in the long run, we are afraid we may be taken for granted. That's the key concern, which we do not intend to compromise. That ownership of the infrastructure is salient, is key. And access to the infrastructure is salient, is key. Yes, we have liberalized. Yes, we cannot stop the liberalization, but it's important that the content, the ownership, the control of that infrastructure is wholly and solely localized, which is key. So in our small country, Your Excellency, we are making sure that we benefit from our WADIP project by carving out some policy initiatives, legal legislations rather, and regulatory frameworks that will sustain an economy after creating it, making sure that the economy works for us. A clear example to conclude, Your Excellency. In 2022, through the same project, we are looking at some adjustments. We thought it was necessary to look at how do we digitize and approach the adoption and utilization of digital technologies in government service delivery. In 2022, our collectible tax only from that sector, before utilizing those technologies, was barely about 10 billion of our money. Your Excellency, in 2024, barely 2 years after that adoption, barely 2 years, that revenue stream, the taxable revenue that we collected from the sector, the ICT sector, increased from 10 billion to almost 20.8 billion of our money. If we can do that, with all the resources, more resources in Bissau than in the Gambia, Your Excellency, we believe you could do better. And the opportunity is now. It's already there, we can see. So, and we are still pushing ahead with ours. We are making sure that what is fundamental is those that are licensed in our country are given all the opportunities and pushing to operate efficiently. But of course, within a framework that promotes local content development. And lastly, how beautiful this country is and the resources you have. Imagine the ones who just came here and performed the cultural dance. That alone is a sufficient digital content if we digitize it and monetize it as a serious revenue for not only Bissau, but even for the small Gambia that we have over there. To that I say, we are so grateful to be part of today's occasion, and we think in the Gambia,
it is important that we have more of these collaborations where we need to come together, address and carve out some serious instruments of cooperation, maybe MOUs, where we can look at terrestrial connectivity, how we speak, because we have one fundamental challenge, Your Excellency. Guinea-Bissau is only connected to the ACE cable. The Gambia is only connected to the ACE cable. For terrestrial connectivity, if we want it, the only option now we have is to look at the OMVG fiber cable, and of course other cables within the neighboring countries. But the OMVG fiber is key, and we have some interest in having further discussions as to how we can optimally utilize the usage of that particular fiber as we are part of it. Thank you so much, Your Excellency. Depois de ouvirmos a comunicação do Sr. Ministro da Gâmbia, que nos falou de forma bastante interessante sobre o que representa a digitalização para as nossas economias. Importante sim, mas também falamos da necessidade de termos um quadro regulador. Portanto, termos os parâmetros jurídicos para gerir essa digitalização. Porque nós sabemos que existem riscos. E é para isso que nós temos a governança digital. E a governança digital precisa necessariamente de um quadro jurídico, de um enquadramento jurídico, com o apoio, naturalmente, do governo, que define as suas políticas. Mas falamos da importância dessa digitalização, na integração dos mercados, não só a nível nacional, a nível regional e mais a nível mundial. E então, depois disso, iremos dar a palavra ao Sr. Ministro dos Transportes, Telecomunicações e Economia Digital da Guiné-Bissau, Sr. Marciano Silva. Tenha a vontade. Sua Excelência General de Exército Omar Sissoko Embalo, Presidente da República, Comandante Supremo das Forças de Defesa e Segurança, Excelência, senhores membros do Governo, Sua Excelência, senhor Ministro da Telecomunicação e Economia Digital da Gâmbia, senhor Lamine Diab, distintos, Excelência, senhores Conselheiros do Presidente da República, distintos membros da Delegação da Gâmbia, Excelentíssima Senhora Representante do Banco Mundial, distintos membros do Corpo Diplomático, representantes dos nossos parceiros de desenvolvimento, ilustres coordenadores dos projetos do ARDIP da Guiné-Bissau e o ARDIP da Gâmbia, representantes da sociedade civil, do setor privado e do meio acadêmico, minhas senhoras e meus senhores. Antes de mais, quero agradecer do fundo do meu coração a presença de Sua Excelência General de Exército, Omar Sissoko Embalo, Presidente da República, Comandante Supremo das Forças de Defesa e Segurança, de ter aceitado o nosso convite para presidir esta cerimônia de lançamento oficial do Programa de Integração Digital Regional da África Ocidental, o ARDIP. Igualmente, quero agradecer e sua delegação ter aceitado o nosso convite de estar presente na terra de Amilcar Lopes Cabral para participar nesta importante cerimônia de lançamento do programa ARDIP. Porém, é com um profundo sentido de responsabilidade e grande entusiasmo que me dirijo a Vossas Excelências neste momento solene que marca o lançamento oficial do Programa de Integração Regional Digital Regional de África Ocidental, o ARDIP. Isto significa que hoje abrimos as portas a uma nova era para a Guiné-Bissau. Uma era em que a modernização, a conectividade e a inovação tecnológica deixam de ser apenas aspirações
e passam a integrar o cotidiano das nossas instituições, das nossas comunidades e dos nossos cidadãos. Este projeto é concebido com a magistratura de influência de Sua Excelência General do Exército, Omaro Sissoko Embalo, Presidente da República, Comandante Supremo das Forças de Defesa e Segurança, e seu governo, e com os nossos parceiros regionais e internacionais. É, acima de tudo, um compromisso com a transformação estrutural do nosso país. Uma transformação que se quer inclusiva, sustentável e centrada nas pessoas. A digitalização como base da governação moderna. Minhas senhoras e meus senhores, vivemos num mundo cada vez mais interligado. Porém, não podemos continuar a tratar a digitalização como um elemento secundário da governação. Ela é, na realidade, um dos pilares fundamentais para garantir serviços públicos mais eficazes, maior integridade administrativa e oportunidades econômicas para os nossos jovens. O ARDIP permitirá dotar o Estado da Guiné-Bissau de infraestruturas digitais modernas, promovendo a interoperabilidade entre serviços e agilização de processos, por exemplo, de registro civil digital, identificação eletrônica, automatização de processos administrativos, medidas que visam simplificar a vida do cidadão e desenvolver o tempo e a dignidade que tantas vezes se perdem na burocracia. Mas há um ponto essencial que não podemos ignorar. A digitalização do Estado não deve ser encarada como um conjunto de iniciativas isoladas ou de setor a setor, mas sim como uma transformação profunda e estruturante que exige uma abordagem corporativa, transversal e estratégica. É um compromisso com o futuro, com a eficiência pública e com os próprios cidadãos. Temos que começar a pensar o Estado como um todo, interligado, coerente, orientado para resultados e preparado para responder de forma integrada às necessidades de quem serve. Infraestruturas digitais e conectividade nacional. Sua Excelência, Senhor Presidente, ilustres convidados, como se sabe que nenhuma revolução digital pode ocorrer sem uma base robusta de conectividade. Por isso, um dos eixos centrais deste programa é precisamente a expansão da infraestrutura de fibra óptica, permitindo ligar centros urbanos e zonas rurais, estabelecimentos de ensino, unidades de saúde e instituições governamentais à rede nacional e, por extensão, ao mundo. A criação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNEP, representa um salto qualitativo determinante para o ensino superior e para a produção de conhecimento científico. Professores, estudantes e investigadores terão finalmente acesso a plataformas digitais modernas, com potencial transformador para o futuro acadêmico e profissional da juventude guinense. Segurança digital e soberania tecnológica. Permita-me sublinhar que a digitalização só se tornará verdadeiramente eficaz se for acompanhada por mecanismos robustos e cibersegurança. Neste domínio, o ARDIP prevê a criação de um Centro Nacional de Resposta a Incidentes de Segurança Informática, elemento estratégico para garantir a integridade dos nossos dados, a segurança das nossas infraestruturas críticas e a confiança dos utilizadores. A soberania tecnológica, entendida como a capacidade de gerir e proteger os nossos próprios sistemas, será também reforçada com a capacitação técnica dos nossos quadros e com a transferência de know-how assegurada no domínio do programa. Assim, o desenvolvimento de competências de inclusão digital. Minhas senhoras e meus senhores, a digitalização é um privilégio de todos nós. Para ser verdadeiramente transformada, precisa de chegar a todos. Por isso, este projeto contempla um investimento ambicioso
na formação de competências digitais, como foco particular nos professores, nos jovens e nas mulheres. Queremos uma Guiné-Bissau em que as crianças aprendem a programar desde cedo, em que os jovens possam criar startups tecnológicas com um impacto local e global, e em que a economia digital se torne uma fonte geradora de emprego, inovação e prosperidade. A aliança estratégica com os parceiros de desenvolvimento. Aproveito este momento para agradecer, em nome do Governo, o apoio contínuo dos nossos parceiros técnicos e financeiros, com destaque para o Banco Mundial, cujo compromisso foi determinante para tornar este projeto uma realidade. Mas, como sabem, este não é um projeto imposto. É um projeto desenhado por africanos para africanos e, sobretudo, por guinenses para a Guiné-Bissau. Aos nossos parceiros, pedimos que continuem a caminhar conosco, não apenas como financiadores, mas como aliados estratégicos na edificação de uma Guiné-Bissau digital, resiliente e inovadora. Assim, uma nova esperança. Minhas senhoras e meus senhores, o ARDIC não é um fim em si mesmo. É um meio para transformar a administração pública, para criar oportunidades para os nossos jovens, para reforçar a nossa soberania e para garantir um futuro mais digno, mais justo e mais inclusivo para todos. Hoje, lançamos mais do que um projeto. Lançamos uma nova esperança, uma nova visão para a Guiné-Bissau. Para que essa esperança se concretize, é fundamental que todos os intervenientes sejam eficazes na utilização dos recursos colocados à disposição. Só assim poderemos garantir que o país ganhe maior confiança e a credibilidade dos parceiros estratégicos no processo de reformas já iniciadas. Com determinação, com responsabilidade e com ambição, construiremos junto o futuro digital que os nossos cidadãos bem merecem. Muito obrigado. Viva a Guiné-Bissau. Acabamos de ouvir a locução do Sr. Ministro dos Transportes, Telecomunicações e Economia Digital, que nos deu uma visão abrangente do que é a estratégia do Governo para o setor digital, o que é as esperanças depositadas no programa LADIP e os resultados esperados do programa LADIP, naturalmente contando com o compromisso do Governo e o apoio dos seus parceiros de desenvolvimento. E depois iremos então dar a palavra à Sua Excelência General Umaru Sissoko Embargo, Presidente da República da Guiné-Bissau. Senhor Marciano, Ministro de Transportes de Guiné-Bissau, demais membros do Governo, Senhor Ministro de Transportes e Telecomunicação da Gâmbia, Senhor Chefe de Casa Civil da Presidência da República, Conselheiro do Presidente da República, Senhor Representante do Banco Mundial da Guiné-Bissau, Senhores Embaixadores, representantes da Organização Internacional. Ilustres convidados, minhas senhoras, meus senhores, por o protocolo observado. Foi com muito prazer que aceitei o convite para vir presidir a uma cerimônia que tem tudo para ficar na história como um marco na construção do progresso tecnológico da Guiné-Bissau. Trata-se do lançamento do Programa de Integração Digital Regional da África Ocidental, o ARDIP. E antes de prosseguir, quero dar as boas-vindas ao Ministro de Transportes e Telecomunicações da Gâmbia, a quem desejo uma estadia agradável
proveitosa de Guiné-Bissau. O governante gambiano veio partilhar conosco este momento muito significativo. Traduz uma promessa de progresso econômico e social e que passa por uma aposta forte na integração digital regional da África Ocidental. Na verdade, com este programa de digitalização, estamos a abordar o 8º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável e orienta no sentido da construção das infraestruturas sustentáveis, resilientes, capazes de fomentar a indústria e a inovação. Minhas senhoras e meus senhores, como todos sabem, sem a modernização tecnológica, dificilmente se pode pôr em prática um processo de desenvolvimento sustentável. É esta a missão do artigo. O seu impacto vai ser estruturante, com efeito de arrastamento praticamente em todos os setores da sociedade guinense. Na administração pública e, em geral, na gestão do Estado, a digitalização programada vai produzir um salto qualitativo com consequências muito positivas no Estado, na economia e na sociedade. Vai gerar mais eficiência, maior transparência e mais proximidade na prestação de serviços públicos. O desenvolvimento da cultura tecnológica nas nossas instituições acadêmicas, nomeadamente na pesquisa científica e na produção de conhecimentos, e a missão dos nossos centros de investigação. A digitalização constitui, sem dúvida, um suporte incontornável. A modernização tecnológica vai contribuir para o fomento industrial, para a atração de mais investimentos diretos estrangeiros e que são necessárias para transformar o tecido econômico guinense e criar cadeias de valor para os nossos produtos. O ARDIP, o setor de defesa e segurança, também vão poder reforçar o seu próprio potencial tecnológico, desenvolver novas capacidades, por exemplo, nos domínios de cibersegurança e na prevenção e combate a cibercrime. Enfim, a Guiné-Bissau não pode perder o comboio da sua modernização tecnológica. Uma aspiração nacional, o projeto ARDIP promete concretizar. Senhores membros do governo, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, temos de concordar com a afirmação correta de que nós temos pela frente um desafio ainda maior, que é o desafio das competências digitais. É verdade que podemos construir os melhores sistemas, investir em tecnologias de ponta e garantir o acesso à internet, mas se o nosso povo não souber como utilizar essas ferramentas, e então nada servirá toda essa infraestruturação tecnológica que estamos a edificar. O problema é que falta aos nossos jovens uma educação digital de qualidade e falta aos nossos professores as ferramentas necessárias para ensinar os seus alunos as competências digitais no século XXI. O ARDIP vai certamente ajudar muito as escolas e as universidades guinenses, mas não vai substituir-se ao Ministério da Educação na tarefa crucial na formação do capital humano. O foco tem de ser bastante concentrado na transformação do sistema do ensino guinense e talvez uma única pergunta seja suficiente para nos despertar para a natureza desse grande desafio do capital humano. A pergunta é esta: nas disciplinas de matemática, de ciências, qual é o nível de conhecimento que adquirem os alunos das nossas escolas e os estudantes das universidades guinenses? E para terminar, gostaria de expressar ao Banco Mundial, parceiro da Guiné-Bissau, financiador do programa ARDIP, os nossos agradecimentos por mais esta contribuição e também muito significativo para a infraestruturação do desenvolvimento econômico da Guiné-Bissau. Muito obrigado ao Banco Mundial, muito obrigado a todos.
da alocução da Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, irá ter a sessão de entrega de brindes. O programa irá prosseguir depois da entrega dos brindes à mesa de honra para a foto de família das escadas seguida da pausa café. Doutor Aníbal Valdé é chamado a fazer a entrega do brinde à Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. Iremos então prosseguir a entrega de brindes, com o brinde para a senhora representante do Banco Mundial. Em seguida, teremos a entrega do brinde ao senhor Ministro das Comunicações e Economia Digital da República da Gâmbia. Finalmente, a entrega de brinde ao Sr. Ministro dos Transportes, Telecomunicações e Economia Digital, Em seguida, convidamos a mesa os membros do Governo aqui presentes, os membros do Corpo Diplomático, os representantes das agências das Nações Unidas para a foto de família nas escadas do hotel. Imagem, não é? Imagem. Se faz favor. Se faz favor.